Provérbios 3, no capítulo 3, no versos 5 e 6, ele fala bem assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. De novo, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes, não confie no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele vai endireitar esses caminhos. Amém? Gente, eu não sei você, mas eu falo para alguns conhecidos que eu sofro de constrangimento alheio. Quando eu vejo uma pessoa passando vergonha, eu morro de vergonha. Mas eu acho que eu fico com mais vergonha do que a pessoa que está passando vergonha. E como diz a Marcela do Murilo, crente adora uma vergonha que não pode ver que se joga. Então, eu morro de vergonha de algumas situações. E um tempo atrás eu vi uma cena, que é sobre essa cena e sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Quem aqui já viu criança dar piti em loja ou supermercado? Acredito que todos. E eu acho que essa é a cena mais terrível, horrível que eu posso ver. Sabe quando grita, quando berra, porque eu quero. Aí você está lá no mercado, aí você já tá matando, tá sufocando, mas eu quero esse, não, pai, se joga no chão, e cai, e deita, e berra, e faz aquele escarcéu. E é muito doido isso, porque eu fico muito com vergonha e ao mesmo tempo indignado e ao mesmo tempo bravo com isso. Só que é muito complicada essa situação. Às vezes o pai e a mãe faz de tudo. Meu objetivo aqui não é culpar pai e mãe ou trazer algum peso nisso. Mas não, às vezes a criança, sei lá, dá uma despirucada, desarma o disjuntor ali, começa a ficar louca e tal, por causa de uma coisa. E o pai e a mãe dizem, meu Deus, nunca fez isso, como que vai fazer uma coisa dessa agora aqui? Que vergonha, estou morrendo de vergonha. Mas é uma situação muito delicada, e é muito chato tudo isso. E com base nessa situação, essa semana, e nesse tempo, Deus tem falado algumas coisas comigo, com base nessa situação. A gente tem vindo de cultos muito abençoados e de palavras muito profundas, aquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem feito, né? Deus falando da sua identidade, da nossa identidade dentro dele, Deus falando do altar de adoração, Deus falando de uma igreja que se move, Deus falando, que nem domingo passado, através da palavra do Jeff, sobre recomeçar de onde parou, enfim, todas essas coisas. E aí, segunda-feira, eu estava no meu tempo com Deus de manhã, e lidando com algumas coisas, com alguns questionamentos, com algumas coisas dentro de mim, lidando com as inseguranças e as incertezas, e foi quando eu pensei nessa cena, sabe? Pensei nessa cena. Por que eu pensei nessa cena? Porque muitas vezes essa criança se debatendo, se jogando em meio às prateleiras da traquinas e de chocolates da vida, sou eu diante de Deus. Em meio a essa cena, eu comecei a pensar em mim diante de Deus. E aí Deus começou a tratar algumas coisas. E sabe quando Deus começa a falar com você, que é tipo o pai quando te segura e fala assim, olha aqui para mim? Tipo que você está assim, não quero, tá louco, para. E ele diz, olha aqui para mim. Aí você dá aquela... E eu senti Deus fazendo assim comigo, olha aqui para mim. Tem uma versão da Bíblia Mensagem, em Isaías, se não me engano, no capítulo 8, que ele fala que Deus segura o profeta pelos braços e fala assim, olha para mim. Você não vai pensar como eles, você não vai olhar como eles e você não vai reagir como eles. Olha para mim. E ele fala que ele me segurou pelos ombros, pelos braços e mandou eu olhar nos seus olhos. E aí eu falei, nossa, que massa. E aí eu falei assim, e às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. E hoje eu vou compartilhar algumas coisas com você, hoje eu vou tentar explanar algumas coisas com você, que fala sobre isso, que fala quando eu e você vivemos tempos na nossa vida, vivemos coisas com Deus, só que a gente não sabe como deve reagir. Só que a gente não sabe como deve se comportar diante dos desafios e diante daquilo que Deus coloca sobre a gente. E eu quero que Deus possa estar realmente entrando no seu coração, separando ali, como diz a palavra, ela entre com uma espada de 2 gumes e separe juntas e medulas, e que você consiga discernir o que Deus está querendo falar para mim e para você. Às vezes, nos é revelado a criança emocional e espiritual dentro de nós.
Às vezes nós não sabemos ouvir um não. Pensamos saber o que é certo para nós e nada muda a nossa maneira de pensar. Quantas vezes a gente, e cara, eu acho que esse é um bom momento para a gente conversar sobre isso, porque esses dias eu falava com um discípulo meu e ele falou assim, que se tem uma palavra que define este tempo para mim é incerteza. E realmente é um tempo de incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer, como que vai acontecer. Se dizem muitas teorias da conspiração, mas nada de efetivo, nada de concreto. E nesse tempo de não saber o que fazer, nós seres humanos de alguma forma tentamos conjecturar e pensar e planejar e falar e agir para tentar fugir da situação de uma vez, porque ninguém gosta de incerteza. A minha querida amiga psicóloga Dai está aqui, qualquer coisa, depois se tiver alguma dúvida, você conversa com ela após o culto. Mas ninguém gosta de viver incerteza. Ninguém gosta de viver incerteza. É ruim viver incerteza. E aí a gente, como um senso de segurança, um senso de proteção e realmente uma necessidade de sair de algo que não está nos agradando, a gente começa a conjecturar, a gente inventa. A gente começa a querer criar, a gente começa a querer fazer, a gente começa a pensar, de alguma forma assim, inconsciente, eu preciso sair deste lugar de incerteza, eu preciso sair deste lugar de insegurança, eu preciso sair deste lugar de dor, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ser passivo, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar pensando, deixa a vida me levar, porque quem fazia isso era só o cara lá do samba, eu preciso fazer alguma coisa para sair desse lugar. E aí, dentro deste contexto, a gente acaba criando problemas para a nossa alma, porque aí a nossa alma fica aflita, a gente vai para um lugar de incerteza, a gente vai para um lugar de ansiedade, e quando a gente começa a fazer planos e projetos e coisas que a gente pensa para sair desse lugar, e as coisas não começam a dar certo, sorrateiramente, porque o diabo não tem pressa, começa a fluir na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, porque é onde tudo começa e termina num pensamento, ele começa a colocar a insatisfação. Ele começa a brotar calme e lentamente a semente da insatisfação. E quando eu e você estamos numa situação que nem essa, a nossa mente se debate dentro de nós e as coisas não saem como a gente quer, a gente acaba virando uma criança birrenta. Aí a nossa vida e o nosso tempo com Deus, já contaminada pela insatisfação, por causa da incerteza, então a insatisfação, ela nada mais é do que um fruto da incerteza, nada mais é do que aquilo que veio a partir dessa situação, nós nos tornamos crianças birrentas. Às vezes o nosso tempo com Deus, ele se limita a chorar. Ele se limita a reclamar, ele se limita a clamar a Deus por aquilo que nós realmente queremos. E nós vamos diante de Deus, e nós batemos o pé, e nós gritamos, e nós batemos, e nós queremos, e eu quero isso. E a vida nós começamos a analisar a vida somente com aquilo que nós temos e vemos. E encontramos dificuldades de crer naquilo que ainda não vemos. E aqui, gente, é uma coisa que eu queria que você pensasse com cuidado, assim, de verdade, assim, e com profundidade. E vai ser bem tênue, vai ser quase pecado, tá? Mas você fica sossegado, porque nós estamos em Deus, o Espírito Santo está aqui. Por exemplo, quando eu tenho uma situação que eu estou vendo, que eu estou vivendo e que eu estou sentindo e que não está me agradando, eu faço algo. Eu quero fazer algo para sair dela. Mas existe, de repente, um momento onde Deus traz outras direções para a minha vida. Só que essas direções para a minha vida, elas não têm nada de concreto. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo e eu não estou vivendo. E aí esse Deus chega para nós e fala assim: troque isso que você está vendo, sentindo, pensando e vivendo por aquilo que eu quero dar para você, que você não está vendo, que você não está sentindo, que você não está vivendo, que você nem sabe quando vai acontecer. E aí você fala assim: Deus, na minha balança, a conta não fecha. Não sei para você, mas para mim não fechava. Até essa semana a conta não fechava. A conta não fecha, Deus. A balança aqui, ó, ela não está equilibrada. Eu estou vendo a situação, eu estou vivendo a incerteza, eu estou sentindo a dor dela, eu estou vendo a falta de
de possibilidades. Eu tô projetando aqui alguma saída dentro daquilo que eu estou vendo. E agora o Senhor vem e diz assim, exatamente, dá isso aqui para mim. E troca por isso aqui, que eu não estou vendo, que eu não sei quando vai acontecer, como que é que vai ser. Deus é trocar o certo, racional, pelo incerto, espiritual. Aí o Espírito Santo falou para mim, exatamente. Porque esse é o conceito da fé. A esperança naquilo que não vemos, mas a certeza naquilo que cremos. Aí eu e você começamos a avaliar. Começamos a pensar, começamos a olhar a insatisfação, começamos a pensar assim, será mesmo que isso que Deus está falando, eu vou conseguir chegar neste lugar? Porque se você for abrir a Bíblia no livro de Hebreus, ele fala sobre o pecado do povo de Israel. Qual foi o pecado do povo de Israel? Eles não encontraram lugar de repouso. Eu falei, nossa, eles não encontraram lugar de repouso. Ou seja, em meio à circunstância que eles estavam vivendo, que trazia uma mensagem, que trazia uma dor, que trazia um medo, que trazia um temor, eles não encontraram lugar de repouso no Senhor, que falou, eu vou levar vocês até a terra e vocês vão chegar lá. Então é nesse momento que eles falam assim, eles pararam e morreram no deserto porque eles simplesmente não encontraram paz. Porque a paz que Cristo veio para dar não é uma paz circunstancial. Ela não é uma paz gerada pelo movimento do governo, pelo movimento da economia, pelo movimento da saúde, que é tudo que nós estamos vivendo agora. Ela não vem a partir das circunstâncias. A paz, ela vem, ela excede a todo entendimento, ou seja, ela é além do racional. Ela é além daquilo que eu estou vendo, sentindo, pensando ou vivendo. Ela é simplesmente a paz de Cristo que invade o nosso coração. Porque como falou Martim Lutero, eu não sei o caminho, mas eu conheço muito bem o guia. A questão está no guia. A questão não está no caminho. E se você também quiser saber sobre o caminho, um dia veio um homem que pisou na terra e falou assim, eu sou o caminho. Então, se você for olhar a situação, o caminho e o guia, tem tudo a ver com ele. Nunca foi sobre nós. Então é no meio de tudo isso que eu queria que você fosse agora para o livro de João. E agora nós vamos conversar um pouco sobre, talvez para mim, um dos melhores diálogos da palavra de Deus. O livro de João, ele é caracterizado por diálogos, né? Ele é diferente dos demais, porque aqui tem humanidade, né? Tem diálogo, tem vida na vida, tem Jesus se apresentando humano para nós. E eu vou ler na Bíblia a mensagem, porque traz um pouquinho mais de vida na vida, assim, mais dentro da nossa categoria de diálogo, né? Então fala assim no capítulo 11 de João. Havia um homem chamado Lázaro, ele estava doente e ele era de Betânia, cidade de Maria, sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com cabelos. Lázaro estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus, Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou, essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três, Marta, a irmã dela, Maria e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia? E eles disseram, Rabi, o Senhor sabe que não pode fazer isso, e os judeus querem vê-lo morto, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, não são 12 horas da luz do dia? Quer que um ande na luz do dia, não tropece, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou, nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Aí os discípulos disseram, Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então Jesus resolveu falar claramente, Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês. Olha que louco isso. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá.
vocês logo terão motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse a seus companheiros: vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros. E muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria. Compadecidos dela por causa do irmão, Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei que tudo que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou: seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive, crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava sua irmã Maria e sussurrou ao seu ouvido: o mestre está aqui e perguntou de você. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele, e Jesus ainda não havia entrado na cidade. E continuava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando os judeus amigos dela viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até Jesus, onde Jesus estava, e caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu-a chorando e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: onde vocês o puseram? O Senhor, vem e vê, disseram. Naquele momento Jesus chorou. E os judeus disseram: ele o amava muito. Outros discordaram: bem, se ele amasse tanto, por que deixou morrer? Afinal, ele não abriu os olhos de um cego? Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina com uma placa de pedra que fechava, e ordenou: removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, já disse: Senhor, a essa altura já está com mau cheiro, ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que se você acreditasse, você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu: vão em frente e tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: Pai, eu sou grato porque até aqui tens me ouvido e sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, oro para que eles possam crer que me enviaste. Então Jesus bradou: Lázaro, vem para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés, e com um lenço sobre o rosto, e Jesus lhe ordenou: desamarre-no para que ele possa ir. Amém? Nessa passagem, eu vejo Marta e Maria mostrando para a gente as reações que a gente tem quando Deus diz não ou quando Deus não faz como a gente quer. Nessa passagem, existe um problema. O nosso querido irmão Lázaro está enfermo, está lá doente, ninguém sabe o que era. Tenho certeza, não tenho certeza, nem sei se era o Covid ou não, mas ele estava doente. E o Lázaro está doente. Aí chegam para Jesus e falam: ó, aquele que você ama está doente. E Jesus fala assim: eu fico alegre por vocês, porque eu não estou lá. Mas vai dar boa. E depois de 4 dias aparece Jesus. Aparece Jesus lá, belo, bonito, formoso. E no meio do caminho alguém já fala para Marta. E Marta, eu começo a imaginar na minha realidade como que Marta realmente chegou para Jesus. Pensa Marta, nós conhecemos um pouquinho do que a Bíblia diz, uma menina de atitude, de atividade, gosta de estar gosta de fazer, gosta tipo assim, se eu tenho um problema, vou resolver. Se a casa está suja, nós vamos limpar, se tiver que organizar, nós vamos limpar. E aquela loucura toda. E Marta simboliza aquele tipo de pessoa que sai na direção de Jesus e fala assim: se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. E nós mandamos avisar você. Onde você estava? O que você estava fazendo que você não estava aqui? Aquele que você ama. Eu imagino a Marta assim: e agora o que nós vamos fazer? E aí Jesus fala: calma, Marta, fica tranquila, ele vai ressuscitar, eu estou aqui. Não, eu sei que ele vai ressuscitar naquele grande dia. Não, mas eu estou falando que eu estou aqui agora, Marta. E Jesus começa a lidar com a alma da Marta. E muitas vezes eu e você chegamos assim diante de Deus.
Muitas vezes eu e você, quando as coisas não são do jeito que a gente quer, a gente chega diante e diz assim, porque na sua palavra está escrito. Porque você falou. E mais, nessa mesma Bíblia diz assim, você não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Está escrito aqui, ó. E diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E que se eu elevar os olhos para os montes, de onde me virá o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E que diz que o teu amor não me separa de nada. E não sei o quê. Onde está isso aqui agora? Marta pura. E já que você não está fazendo nada, eu vou fazer. Eu vou mudar aqui, vou dar um jeito ali, vou tentar um negócio aqui, e eu vou dar um jeito. Você não veio? A vida continua. Eu preciso dar continuidade. E a gente faz assim com Deus. Igualzinho a Marta. Igualzinho. Deixa que eu me viro. E muitas vezes, você não tem a ousadia de Marta para chegar e falar para ele. Mas aqui dentro, que está doendo, movido por aquilo que está aqui dentro, você pensa. E é por isso que Romanos fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação aonde? Aqui, ó. Porque tudo começa com pensamento. Aqui. Você não fala, mas tua vontade é de chutar o pé da barraca e dizer, vou dar um jeito e vou resolver isso aqui. Vou dar um jeito. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. E assim a gente pensa. E aí, é impressionante a forma que Jesus fala com ela. E é muito louco porque ela fala assim, você não precisa esperar até o fim. Eu, aqui agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E ela fala assim, sim, eu sempre acreditei que o Senhor é o Messias, Filho de Deus e que veio para o mundo. Jesus nem estava falando disso. O que Jesus falou de Messias? Sabe quando você vai para a tua vida de oração e você começa a falar um monte de troço que não tem nada a ver com a conversa? Sabe quando você vai para o discipulado e você começa a vomitar um monte de asneira que não tem nada a ver com aquilo que Deus está falando e fazendo? É a Marta berrando dentro de você. É a Marta. E aí, olha que loucura, essa mulher. Sabe, carinhosamente eu apelidei a Marta de goteira. Sabe aquela mulher de Provérbios, que ela é tão chata que é igual a goteira que fica a noite inteira, pluc, pluc, pluc. A Marta é a goteira. Mulheres, não sejam goteiras, é muito ruim isso. E aí, o Júnior está falando aqui com os homens também. Então, vamos lá. Aí ela pega e fala assim, depois de ter dito isso, ela vai aonde estava a sua irmã e sussurrou ao ouvido dela, o mestre está aqui e perguntou de você. Onde? Que Jesus perguntou de Maria. Perguntei eu, onde? Muitas vezes, a Marta não consegue resolver, ela terceiriza a solução do problema. Se eu, Jô, não conseguir, vou jogar para o meu discipulador. Ó, tem um BO aí. Tem que resolver, filho. Afinal de contas, alguma coisa precisa acontecer. E aí a gente terceiriza. É o governo, é a economia, é o Satanás, é a igreja, é o pastor, é o discipulador, é o Júnior. Nunca é a Marta. E aí, a Maria é a nossa outra reação. A Maria ouve isso e ela dá um pulo. A Bíblia fala que ela dá um pulo. Estava lá, deprimida, chorosa, tal, sofrendo a sua dor, e ela dá um pulo. E ela sai. E aí, como sempre, né, tem os curiosos, acho que ela vai para o túmulo, vamos atrás. E, cara, é impressionante, porque a Maria fala a mesma frase da Marta. Só que Maria é outro nosso lado. Ela se joga aos pés, ela chora e diz assim, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E eu acho lindo isso em Maria, e eu não vou defender a Maria, antes que você ache que eu vou descer a lenha na Marta e defender a Maria. Sabe por quê? Porque esse aqui é a gente, quando a gente vem para o culto de domingo, a gente é quebrantado pela palavra, aí a gente vem aqui, a gente chora. A gente se quebranta. E não tem erro, problema nisso, por favor, não me entenda mal, esse é o caminho. Porém, muitas vezes, na nossa reação, nós paramos nesse choro.
Que foi o que aconteceu com Maria, porque ela fala a mesma coisa, e Jesus fala assim, fala para Maria aqui, deixa eu me achar, tá, gente? Perguntou de você. Assim, quando ouviu, deu um salto e correu. Jesus ainda não havia entrado na cidade. Maria foi onde Jesus estava, caiu aos pés dele, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu e chorando, os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e já falou, onde vocês o puseram? Jesus interrompe aquele lugar de angústia e de depressão. Jesus interrompe aquele ambiente aonde a incredulidade, aonde ali o fim de Lázaro já estava sendo decretado na mente, na alma e no coração deles, porque ela chega ali, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, e o povo já é verdade, e chora, e Jesus se enche de indignação e diz assim, onde está o Lázaro? Ele interrompe um ciclo de depressão, ele interrompe um ambiente depressivo, de opressão, ele interrompe um ambiente de incredulidade, ele interrompe um ambiente onde ali não se tem mais fé. Acabou. Virou choradeira. Quebrantamento sem fé é choradeira. Essa dá um Facebook, hein, Valtinho? E veio agora. Quebrantamento sem fé é choradeira. E aí, Jesus fala, vamos lá, rapaziada. E aí eles falam assim, que Jesus chorou. Então o que eu quero dizer? Em meio a esse ambiente de caos, aonde mostra a incredulidade, onde mostra, mas também mostra a dor. E esse Jesus maravilhoso rompe com o ambiente, mas respeita o sentimento. Que lindo isso. Ele rompe o ambiente, mas ele respeita o sentimento. Como se ele dissesse assim, eu sei a dor que você está sentindo, eu sei o quanto está doendo, eu sei que você não sabe o que fazer, eu sei que você está perdido, eu sei que você está no meio da incerteza, eu me compadeço com você. Mas onde está o Lázaro? Vamos sair desse lugar agora, porque não é o lugar para você ficar. Massa isso. Não é esse ambiente que os milagres acontecem. Não é neste lugar que a cura acontece. Não é neste lugar que a tua vida vai mudar. Num lugar de dor, de depressão, de angústia, de desespero. Não é aqui. Então Jesus, ele se compadece, mas ele diz, eu preciso te tirar daqui. Vamos até o corpo, porque eu preciso te arrancar deste lugar. Para quê? Para que a tua mente comece a sair desse ciclo vicioso depressivo, negativo, de só más decisões, de só ficar assistindo coisas que só vão te alimentar para jogar para baixo. Então, Jesus nos arranca deste lugar, arranca Maria desse lugar, e eles vão. E aí, aqui no meio do caminho, quando Jesus trata o sentimento, respeita o sentimento, se compadece, os arranca deste lugar, e ele está no caminho para o corpo, e assim é na nossa alma, quando você vence as suas emoções, quando você vence as tuas debilidades, quando você reconhece Jesus, quando você crê, e ele está te tirando desse lugar, aí vem o Satanás, porque ele sempre tem que vir. E aí ele fala assim, naquele momento Jesus chorou, e os judeus disseram, ele o amava muito, e outros discordaram. Bem, se ele amasse tanto assim, por que deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Satanás puro. O diabo estava andando em volta da terra, daí ele passou ali de rodear a terra e foi ali encher o saco. Por quê? Porque ele não fala da Marta, ele não fala do Lázaro, ele não fala da morte, ele fala, se ele estivesse aqui, por que que o homem morreu? Ele fala do caráter de Jesus. O objetivo do diabo não é destruir o que você pensa, ou quem você é, a sua identidade. O objetivo do diabo é colocar em você a semente da incerteza da sua identidade, da sua filiação. E aí ele fala assim, se amasse tanto, por que só chegou agora? E vamos falar? Quantas vezes você está no teu tempo de oração está dizendo, até quando, Senhor? Vamos falar? Quantas vezes a gente fala assim, onde está o amor que diz lá na Bíblia, que eu sou filho, se tudo isso me sobreveio? E sabe aquele diabinho do Pato Donald que vem aqui, ó, lá no desenho, infernizar a vida, começa a infernizar a sua vida. Onde está Deus? Ué, mas ele não te ama? Por
que você está assim, Júnior? E sabe, daí ele usa, igual Jesus, passagem bíblica. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, ainda mais o Senhor que é bom. Essa semana eu conversava com um grande amigo que ele falava assim para mim, Serginho, sabe o que vem na minha mente? Eu falei, o quê? Ele falava assim, se eu, sendo mal, sei dar boas dádivas para o meu filho, como que Deus é bom, permite que eu viva isso? E é isso que o diabo vem falar. É isso que o diabo vem fazer. Que amor é esse? Onde está teu pai? Não falou lá no encontro com Deus que você é princesa, amada do pai? E agora? O pau torando aí, você levando só borrachada na vida, e cadê o pai? Só agora, Senhor, está passando. Dia após dia, pandemia passando, o dia acabando, tudo acabando, e daí? E foi isso que os judeus falaram para ela. Se bem que se lhe amasse tanto, por que deixou morrer? Afinal, abriu os olhos do cego. E aí aqui, ele joga outra sementinha. Comparação. Ah, tá, o cego lá, que nunca viu na vida, aquele borréia lá que apareceu lá agora, cuspiu na cara do homem, o homem enxergou. Passou a lama lá, deu certo. Eu, amigo, come comigo, tô aqui, tá na minha casa? Não. Comparação. Ele mexe com a tua identidade, ele mexe com o caráter de Deus, e ele vai fazer você comparar a sua vida com a vida do vizinho. Mas como que no meio da pandemia tem gente que ganha dinheiro e eu não? Mas como que o Júnior agora está aqui de blusa florida no louvor e eu não? Se eu até canto melhor que o Júnior. Mas como? Pastor Valdeir agora, pastor da Hillsong de sapato amarelo e eu não? E aí começa a insatisfação, comparação, caráter de Deus em xeque, inveja, porque a gente odeia falar de inveja, a gente acha que inveja é só para quem está no mundo. E a gente esquece que as cartas de Paulo para Coríntios, a base das cartas, se você for olhar, é inveja. E pior, inveja ministerial, inveja de dons, inveja de igreja, inveja de tudo. E aí a gente acha que a gente não. Eu não. E aí a gente não fala essas coisas. E aí o diabo começa a regar todo dia a sementinha. Todo dia. E é nesse contexto da nossa alma, igualzinho Marta e Maria, que eu e você precisamos lidar. Que eu e você precisamos chegar e dizer assim, pai, e agora? Se eu sou o sanguíneo louco aqui que saio fazendo tudo, eu sou a Marta. Se eu sou o melancólico desalinhado, eu choro na depressão igual a Maria. E quando eu não sou a Marta, não sou a Maria, vem o Satanás ainda encher meu saco a semana inteira. O que eu faço agora? O que eu faço? E aí, é neste lugar que o Senhor vem. É neste lugar que que ele pega e ele começa a falar. Marta vem para ele de novo e fala assim, Senhor, a essa altura já está com mau cheiro e ele já morreu faz 4 dias. Depois que Satanás vai embora, tem a quarta reação da alma. Aí você vem para a igreja, você está torto, você está quebrado, você está arrebentado, a pedra caiu em cima de você, perdeu tudo, a vida está arrebentada, você vem para a igreja. Não aguenta mais, o Espírito Santo te junta pelo pé aqui, ó, te traz aqui. Você é curado, você é restaurado, você vai para o encontro, começa a vida. Só que daí quando você chega aqui, a primeira coisa que vem na tua mente é assim, Senhor, já está cheirando mal. Já não dá para fazer mais nada. Obrigado por eu ter vindo aqui. Obrigado por saber que o Senhor ama, mas essa situação aqui já foi. Isso aqui, ó, acabou. Tá vendo esse sonho aqui? Está enterrado. Tá vendo esse projeto aqui? Já está cheirando mal. Quando eu falo para os outros, eles fazem assim, já foi. Tá vendo aqui esse ministério que eu tinha? Faz 4 dias. A veia teológica explica por que dos 4 dias. O povo tinha um pedaço dos judeus que não acreditavam na ressurreição, que eles achavam que a alma ficava vagando por 3 dias e só no 4º dia que a pessoa morria de vez. Então Jesus, para quebrar todos os protocolos da religião, só veio no quarto para dizer assim, vamos ver se a morte só acontece no 4º dia mesmo. Então,
apesar de toda essa veia teológica e todo esse contexto, a gente olha para a nossa vida e diz assim, está cheirando mal, acabou. Obrigado porque eu estou vivo. E aí é um pouquinho daquilo que o Jeff falou domingo. O filho pródigo, né? Vou voltar para ser escravo, porque filho já está cheirando mal. Estou fedido, estou morto. Então, é nessa quarta reação que nós também temos que lidar durante todo esse contexto. Está cheirando mal. E aí Jesus de novo, cara, você não está entendendo. Vem aqui, continua abrindo a pedra. Continua abrindo esse sepulcro aí. Você não está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Cara, esse sonho não morreu. Esse sonho não morreu. Aí é muito lindo, porque Jesus pega e fala assim, olha para os céus e diz, eu não disse, ele fala, Senhor, Jesus olhou nos céus, eu não disse que se acreditasse você veria a glória de Deus? Dirigindo aos demais, vão em frente e tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para o céu e orou, Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. E eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está presente, oro para que eles também possam crer que me enviaste. Jesus vem para romper o ambiente, vem para romper a situação. Gratidão. Jesus vem na simplicidade, na profundidade, romper o contexto. Pai, eu sou grato porque o Senhor me ouve. Porque eu sei que sempre me ouve. Mas eu só estou falando isso para que todos que estejam aqui também saibam que o Senhor me ouve e que o Senhor me enviou. O que eu quero te dizer é o poder da palavra gratidão. Samuel falou, se não for Samuel, você me corrige. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Gratidão rompe com tudo aquilo de negativo, de carnal, de religioso dentro de nós. Sabe aquela bagunça na alma, aquele negócio que você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? A gratidão, ela vem assim. E sabe o que é mais legal? Porque ele fala assim, porque o Senhor me ouve e eu sei que sempre me ouve. Não é mais, se o Senhor não tivesse vindo aqui, isso não teria acontecido. O Senhor ouviu desde o começo. E agora que eu quero que você pegue o manto que eu vim falar para você. Se Jesus tivesse chego no dia que eles queriam, Jesus teria operado mais uma cura, porque Lázaro estava doente e Jesus ia curar Lázaro. Jesus, depois de 4 dias, ele não curou, ele ressuscitou. É muito maior. E o que eu quero que você entenda é que tudo isso que agora você está lidando pelo não de Deus, por não saber o que vai acontecer, como vai acontecer, é um lugar que você tem que se manter em fé, porque Ele não quer simplesmente te curar, Ele quer ressuscitar o seu sonho, Ele quer ressuscitar a sua vida, Ele quer ressuscitar o seu ministério, Ele quer ressuscitar o seu chamado, Ele quer ressuscitar a sua empresa, Ele quer ressuscitar a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida espiritual, o seu relacionamento é muito mais do que uma cura, é a ressurreição, é dizer assim, ei, eu vim aqui para dizer que não acabou, eu vim aqui para dizer que eu ainda estou no controle, eu vim aqui para dizer que Ele ainda me ouve como sempre me ouviu, como eu sempre vou ouvir você, porque diante do trono existe um Espírito Santo que clama com gemidos inexprimíveis por mim e por você, e tudo vai dar certo. É isso. A ressurreição é muito maior do que a cura. E Ele não coloca vinho novo em odre velho. E a questão não está só no vinho, a questão está no odre. A situação, a circunstância dos 4 dias fez em Marta e Maria um novo odre. Olhe para aquele que te chamou, olhe para aquele que sempre esteve aqui, olhe para ele, porque se você crê que eu sou a ressurreição e a vida, tem vinho novo para você. Cara do céu, Jesus é fogo no pavio. Então o que eu quero dizer para você é o Senhor tentando nos arrancar deste lugar e desse ciclo vicioso que a nossa mente faz, que a nossa mente projeta, que a nossa mente fica conjecturando. Cara do céu, como eu lido com a conjectura? Eu não sei você, mas eu lido com a conjectura o tempo todo.
eu sou sanguíneo, sou meio acelerado, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu lido demais com a conjectura. Demais. Tem dias que eu acordo, abro o olho 8 horas da manhã, estou conjecturando, 11 horas eu vou dormir, estou conjecturando. E isso, sabe, como que lida, como que faz, como que vai ser. E toda hora é assim. Aí o pastor Valdir vem aqui e prega o versículo que eu anotei aqui para a gente terminar. Por isso que eu falei que ele está na vibe comigo. Por que está batido a minha alma? Por que se debate dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus. Cara, e esse lugar, querido, eu quero que você entenda que esse lugar de fé, esse lugar de entender o que Deus está fazendo primeiro no odre, para daí encher de vinho, de alegria, de encher da graça e do amor de Deus, é o que vai fazer a diferença para os outros, para nós e para os outros. É muito mais do que uma cura, é uma ressurreição. É muito maior. Só que eu e você precisamos sair desse lugar onde a alma fica presa. Eu e você precisamos sair desse lugar onde a alma se debate. O que vai acontecer? Como que vai ser? E nesse momento de irritação, a nossa maturidade espiritual é revelada. E é muito ruim quando nos é revelado aquilo que a gente não enxerga. Que muitas vezes as pessoas enxergam e a gente não. Né? É muito ruim a gente ver que, de repente, dentro de nós existem coisas que já não deveriam existir mais. O pior cárcere é quando um ser humano se esconde de si mesmo. O pior cárcere é esse. Aqui, ó. Jesus precisou mostrar o quão rasa era a fé de Marta e Maria, porque elas diziam, eu sei que você é Messias. Eu sei que você vai ressuscitar no último dia. Eu sei que o meu irmão também vai ressuscitar no último dia. Eu sei que você veio para salvar o mundo. Mas é raso. É como se elas dissessem assim, eu sei que você pode fazer tudo isso para a humanidade, mas elas não conseguiam enxergar uma fé que tocasse nelas de maneira individual. Que tocasse na vida deles de maneira individual. E muitas vezes nós somos assim, nós acreditamos no poder de Deus para os outros, nós oramos pelos outros, nós cremos na cura dos outros, nós cremos na libertação do outro, nós ministramos o outro, nós discipulamos o outro, mas quando se trata de mim, da minha alma, é como se a minha fé fosse rasa, que dissesse assim, pode ser bênção para o Júnior, pode ser bênção para o Vitor, mas aqui, Senhor, parece que tudo é difícil, parece que tudo não vai, e aí chega o abençoado discípulo para você pedindo uma oração, uma ajuda, e você, não, Deus vai fazer, e o Espírito Santo fala, e vai fazer em você, por que você não crê também? Você crê para ele? Você crê que eu vim para salvar o mundo e você está entre parênteses, colchetes ou chaves, fora da operação do 2º grau? Elevado a -1 ainda, daí. Você não. E aí a gente esquece de Jó. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos é frustrado. Você não será exceção. Mas você precisa crer e acessar essa fé que você tem para os outros, para você. Você precisa, quando o diabo vir na sua mente, colocando em xeque o caráter de Deus, a identidade de Deus, você precisa olhar para ele e dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Ele é fiel. E como o Valdemir falou, falar com a alma, por que está abatido a minha alma? Por que você está se debatendo dentro de mim? Espera em Deus. E esperar em Deus não é uma atitude passiva de alguém que está deixando a vida levar, mas é alguém que se posicionou em fé e diz assim, eu estou aqui crendo no que você falou que vai fazer. Por crer eu estou aqui só esperando. Não é passivo, é mental, que entra como revelação que renova você. Nós podemos crer que Ele é poderoso para fazer muito mais, superabundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele a glória da igreja para todos sempre, amém. Jesus é poderoso para fazer muito mais, superabundantemente além. Isso é ressurreição. Muito mais, superabundantemente além, é mais do que curar, é ressurgir, é ressuscitar a sua vida, é ressuscitar tudo que você está vivendo para um outro nível. Para um outro nível de glória. Se você continuar a ler João, você vai ver que poucos capítulos depois já estava João sentado, Jesus e os outros publicanos e fariseus, e ali naquele lugar, o testemunho de Lázaro e Jesus junto, salvaram a muitos, porque não tem como negar um cara que ressuscitou.
O que Deus quer fazer na sua vida é que todo mundo que está em volta não tenha como negar que foi Deus que fez. Não tem. Se fosse no terceiro dia, os perturbados judeus iam dizer assim, claro, mas a gente sabe que no terceiro dia ainda a alma está por aqui, está andando, então ele só chamou a alma uma vez. Então Jesus falou, então beleza, vamos fechar tudo. Só fica eu e o Lázaro. E agora nós vamos ver se tem desculpa. O que Deus quer fazer na sua vida, não vai ter como ninguém negar que foi Ele. Cara, Jimmy, dá um glória, Jimmy. Eu queria ouvir você dar um glória, Jimmy. Glória. Aleluia. Fala assim, quem tem medo de enxergar as próprias loucuras, jamais será saudável. Olha isso. Quem tem medo de enxergar as loucuras, jamais será saudável. Até quando você vai ser Marta e Maria sem abrir esse coração e falar? Esses 5 segundos é mortal, né, Pi? É, né? Eu tô ligado. Até quando? E agora eu vou dar uma cutucadinha de leve. Não o Senhor, mas eu, tá? Fizemos um encontro ali do homem viril. Homens, look to me, please. Fizemos um encontro viril. E eu vim cheio de expectativa. Por quê? Porque nós falamos do quê? De abrir o coração, de falar de sentimentos e mostrar a dor. Sabe quantos homens falaram para mim do encontro viril que comentaram de maneira intencional sobre o encontro viril? 1. Só não vou dizer para você que eu perdi a noite porque eu comi muita costela e coca, foi top. 1. Até quando nós vamos ficar presos dentro das nossas prisões emocionais e não vamos abrir o coração para que Deus ressuscite a gente? Até quando vai ser superficial? Eu sei que o Senhor é o Messias. Eu sei que você vai salvar o mundo. E você só levando porrada e borrachada do Satanás. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que eu queria dizer para você neste dia? Existe um lugar onde a revelação do Espírito precisa entrar. Só que ela só vai entrar se você largar o medo e enxergar as suas próprias loucuras para viver saudável. E é difícil, cara, assumir as loucuras. Mas a dor de falar da loucura nem se compara à glória que depois que você fala dela, isso te liberta e te livra. Falei. 10 anos segurando o lixo aqui. Falei. 50 anos segurando coisas aqui. Falei. Tô livre. Tô livre. Porque eu decidi falar. Eu decidi falar para Jesus que eu sempre achei que se ele viesse mais cedo, a coisa ia ser diferente. Eu decidi falar para Jesus que eu sempre lidei com a tristeza e a melancolia daquilo que me aconteceu lá atrás e eu não enxergava ele lá. Porque se ele tivesse vindo, ou se ele me amasse, ou se ele fosse quem diz que é, nada disso teria acontecido. Me posicione e digo assim, eu sei quem tu és. E que você é poderoso para fazer superabundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Alma, largue esse passado. Viva o que Deus quer fazer em você. Receba o vinho novo e vai viver. Livre. Livre. Não tem preço a liberdade de um homem. Mas como que você lida com as questões da alma? Igual Marta? Tentando resolver no braço? Igual Maria, junto com os judeus, fechado na melancolia, na angústia, na depressão? E é tão estranho, é tão doido esse texto, porque em momento algum elas falam o que elas queriam que Jesus fizesse, elas já chegam só falando o que já aconteceu. Quantas vezes o nosso tempo com Deus se limita só ao que já aconteceu? Aí dá 2, 3 meses, você volta para o discipulado falando aquilo que já aconteceu. Aí você dá uma melhorada, 2, 3 meses de discipulado, fala do que já aconteceu. Aí fala do que já aconteceu. E os anos vão passando. Sem perceber, você está no mesmo deserto do povo de Israel aqui, ó, dando uma voltinha e volta no mesmo lugar, dando uma voltinha e volta no mesmo lugar, dando uma voltinha e volta no mesmo lugar. Está na hora de romper e sair desse lugar.
Está na hora de encontrar o lugar de repouso, que Hebreus fala. Está na hora de encontrar Jesus e vomitar tudo que precisa ser vomitado e dizer, renova o entendimento para que seja transformado. E a hora que for transformado, aí sim você experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é lindo recomeçar. Mas eu não quero que daqui a 3 meses a gente tenha que pregar recomeço de novo, porque você já se perdeu de novo. Mais uma voltinha ali no Monte Sinai, mais uma voltinha ali na cidade e volta aqui. Está na hora de ir para Canaã. Está na hora de ir para Canaã, está na hora de ter outro nível de conquista, está na hora de ter outro nível de glória, está na hora de ter outro nível de crescimento, de avanço, está na hora de ir para Canaã. Mas tem que romper, gente. Tem que sair desse lugar. E essa semana, quando Deus me falava tudo isso, eu falei, cara, é verdade, tem que sair disso aqui, cara. Tem que sair, sabe? Acreditar na vontade de Deus, acreditar em quem Ele é, acreditar no que Ele falou. Às vezes a gente é igual Jonas. Jonas, quando a moreira cresceu, e no outro dia secou, ele ficou irado com Deus. Quantas vezes você fica irado com Deus quando as coisas acontecem com você? Você nem entende. E está irado. Aí você fica uma semana sem falar com Deus porque você está irado. Isso só mostra a nossa maturidade espiritual. Está na hora de levantar ali do mercado e parar de ficar que nem uma criança birrenta. Está na hora de acreditar que se a mãe fala, não tem em casa, é porque tem em casa. Para de se jogar no chão, e eu quero, porque eu quero, que se não for assim eu não quero, que se não vier desse jeito eu não quero. Que seu Júnior, sabe essas, como eu brinco, eu e o Marcelo, essas confirmação de Gideão. Então hoje aqui você molha a lã e deixa seco o chão. No outro dia você deixa molhado o chão e deixa seco a lã. No outro dia o sol para. Cara, até quando ele tem que provar quem ele é para nós? Até quando? Se ele diz que vai ser, é porque vai ser. A Bíblia fala que Abraão não viveu a promessa, mas ele morreu abraçado com ela. Rapaz, pensa no homem no último suspiro, dizendo assim, eu ainda não vi, mas eu sei que eu serei pai de multidão, mesmo sem estar aqui, porque você falou. Isso é fé. Sai desse lugar de apatia, sai desse lugar de revolta, sai desse lugar de mimimi, sai desse lugar de ficar lidando com a alma, sai desse lugar de Marta, sai desse lugar de Maria. Não deixa o diabo te incomodar e te contaminar com quem ele é, ou quem ele deixou de fazer ou fez, porque na hora certa, ele vem, porque ele sempre vem. Aleluia! Sempre vem, sempre vem. Está na hora de você enxergar as suas loucuras e jogá-las para fora. Vai se esconder de si mesmo até quando? Queria que você se colocasse em pé. Qual que vale? O 11:10 ou 11:50? Senhor amado. Quem está aqui diz amém. Quem está feliz diz glória. Quem está incomodado aqui dentro diz aleluia. Só meia dúzia. Vem à noite, prego de novo, daí melhora. Viu como a gente tem medo de falar de fraqueza? Para, cara. Fala sim, está doendo aqui, sim, está incomodando, mas nós vamos arrancar esse troço hoje, nem que seja na colher, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cara, está na hora da gente viver uma vida plena. Chega de viver vida rasa. Chega de viver superficial. Chega de viver meia vida. Meia liberdade, meia alegria. Sabe aquela vida desgastante que você vive de pequenos momentos de alegria e felicidade? Como Esdras diz, Senhor, pela graça, de vez em quando o Senhor nos dá uns motivos para rir, para se alegrar. Não queremos isso. Quando eu e você temos a vida baseada em Jesus, quando eu e você temos a vida na fé, nós encontramos esse lugar de repouso. Cara,
Esse lugar de repouso te leva a um lugar de paz que excede todo entendimento, e ele vai fazer você ser feliz além das circunstâncias, além daquilo que você está vendo. Pare de se esconder de si mesmo. Tem coisa aí dentro que está doendo, que precisa vir para fora. É hora de você vomitar isso. Dizer, Senhor, está doendo aqui sim. Estou decepcionado como Marta. Ou estou na melancolia igual Maria. Senhor, estou tentando gerar como Marta. Não, mas não está dando certo. Estou ficando cansado. Estou ficando exausto. Estou ficando revoltado, irritado. Como uma criança birrenta. Mas hoje eu decido jogar para fora as minhas loucuras e dizer, Pai, eu preciso ser livre. Eu preciso ser curado, eu preciso voltar, mas voltar para nunca mais parar nesse lugar, Senhor. Eu quero ir para Canaã. Eu quero um outro nível de vida, um outro nível de ministério, outro nível de casamento, outro nível de família, outro nível de emprego, outro nível. Mas precisa trabalhar algumas coisas aqui, se eu estou precisando do vinho novo. Então transforma aqui, Senhor, transforma.